Pobre pai solteiro. Deixou uma garota estranha passar a noite aqui, sem saber que ela era filha de um milionário e que o amaria. Você não deveria estar aqui sozinho, disse Jack, com a voz baixa, mas firme, enquanto a chuva batia forte em seus ombros. Este não é um bom lugar para ninguém ficar parado às 2 da manhã. A garota se virou bruscamente, assustada. Seu cabelo estava encharcado, com mechas grudadas no rosto. Seus olhos, arregalados de medo, percorreram tudo de um lado para o outro antes de se fixarem nele. Não preciso da sua pena, ela retrucou, abraçando-se com mais força. Jack se aproximou, mas não muito. Ele ainda vestia seu uniforme do saneamento municipal, com as listras refletivas brilhando fracamente sob a luz da rua. Não estou oferecendo piedade, disse ele. Estou oferecendo um lugar com aquecimento, água encanada e sem facas nas mãos. De estranhos. A garota hesitou. Os lábios dela tremiam não apenas por causa do frio. Ele viu o tremor em seus dedos, o jeito como ela olhava para o canto escuro do quarteirão, como se estivesse esperando alguém ou com medo de que alguém pudesse voltar. O que aconteceu? Perguntou ele, com um tom mais suave agora. Ela olhou para baixo. Eu estava. Fui assaltado. Meu celular está sem bateria, minha bolsa sumiu. Jack deixou o silêncio pairar por um instante. Então ele suspirou. Quer ligar para alguém? Ela balançou a cabeça. Não quero falar com ninguém. Só preciso de um lugar seguro até de manhã. Jack hesitou. Seu instinto dizia para ir embora. Ele tinha uma filha de 6 anos em casa e não tinha espaço para riscos. Mas algo na postura dela, tremendo de orgulho e medo, tudo misturado, o fez parar de pensar e começar a agir. Tudo bem, disse ele, ajustando a alça da mochila. Moro a 2 quadras daqui. Não é muito, mas é quentinho. Você pode passar a noite no sofá. Ela pareceu que ia discutir de novo, mas então seus joelhos cederam levemente. Ok, disse ela, quase inaudível. Caminharam em silêncio. Jack manteve uma pequena distância, respeitoso, mas atento. Quando chegaram ao seu pequeno duplex, ele destrancou a porta cuidadosamente e fez sinal para que ela entrasse. A casa era mal iluminada, limpa, mas claramente habitada. Livros infantis na estante. Uma pequena mochila rosa perto da porta. Tire os sapatos aí, disse ele, gesticulando para um capacho. O sofá é seu esta noite. Há um cobertor extra no armário. Ela assentiu sem dizer uma palavra, enxugando a chuva do rosto com a manga. Jack caminhou até os fundos da casa e para um pequeno cômodo abarrotado de caixas. Ele guardou a carteira e as chaves numa gaveta trancada. Não por suspeita, apenas por hábito de sobrevivência. Depois, voltou com um cobertor, uma toalha limpa e um moletom seco. Banheiros? À direita, disse ele, entregando-os a ela. Pode tomar banho se quiser. A água demora 1 minuto para esquentar. Ela pegou o embrulho com as 2 mãos, os olhos se fixando brevemente no rosto dele, confusa com a neutralidade dele. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Jack esfregou a nuca. Porque você parecia precisar de ajuda. E eu esperava que alguém fizesse o mesmo pela minha filha se ela um dia se meter em encrenca. A menina pareceu se encolher ao ouvir a palavra filha, mas não disse nada. Enquanto ela estava no banheiro, Jack rabiscou um bilhete rápido e o colocou ao lado de uma caneca de água fumegante que ele esquentou no micro, ondas. Então, o mais silenciosamente possível, ele desapareceu pelo corredor até o quarto, que dividia com a filhinha. Emma saiu do banheiro 20 minutos depois, enrolada no moletom enorme. A casa estava silenciosa. Na mesa de centro, ao lado do sofá, havia um cobertor dobrado, a caneca de água morna e o bilhete. Se precisar ligar para alguém, o telefone fixo está na parede. Não hesite em abrir o armário para pegar mais cobertores. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha tem sono leve. Ela olhou para o bilhete por um longo momento, com os dedos pousados levemente na borda da xícara. O calor penetrou através da cerâmica até sua pele, e pela primeira vez na noite,
Ela sentiu algo que não sentia há dias. Enrolou-se no sofá, puxou o cobertor sobre si e ouviu a chuva cair lá fora. O homem que a acolhera não perguntara. Seu nome nem dera o dele. Ele não a fizera sentir-se pequena, em dívida ou julgada. Ela não sabia quem ele era, mas, por enquanto, isso não importava. Ela dormiria, e no dia seguinte, decidiria o que fazer. Emma acordou com o som de uma risada leve, aguda e inconfundivelmente infantil. Por um momento, ela ficou desorientada. O cobertor macio ao redor dela, o cheiro de algo quente vindo da cozinha, o murmúrio de desenhos animados tocando baixinho ao fundo. Emergência. Era muito diferente do caos da noite anterior. Ela se sentou lentamente e piscou contra a suave luz da manhã. Do outro lado da pequena sala de estar, uma garotinha estava sentada de pernas cruzadas no carpete, construindo uma torre com blocos de plástico. Seus cachos balançavam enquanto ela ria sozinha, aparentemente alheia ao despertar de Emma. "Bom dia", disse Emma gentilmente, com a voz rouca. A criança olhou para cima, o rosto iluminado pela curiosidade. "Oi, você é a princesa que dormiu no nosso sofá", disse ela alegremente. Emma piscou. "Como assim?" "Meu nome é Lily", disse a menina, orgulhosa. "Papai disse que uma senhora simpática passou a noite aqui porque estava com frio e choveu. É você." Emma riu baixinho. Seu primeiro sorriso de verdade em transe. "Acho que sou eu." "Prazer em conhecê-la, Lily", chamou uma voz da cozinha. "Lily, de plantão do café da manhã. Vem me ajudar a queimar a torrada." Lily riu novamente e correu em direção à cozinha. Emma se levantou, espreguiçou-se e seguiu lentamente, o corpo ainda dolorido de dormir em posições estranhas. Ela entrou na pequena cozinha e encontrou Jack quebrando ovos em uma tigela com uma das mãos, enquanto a outra mexia algo em uma panela. "Você cozinha?" perguntou ela, sem saber se havia admiração ou surpresa em sua voz. Jack olhou para ela. "Só se a Lily for corajosa o suficiente para comer." "Quer ajudar?" Emma hesitou. "Eu posso tentar, mas eu deveria te avisar. Eu não sou muito caseiro." Ele passou um batedor para ela e sorriu. "Eu também não. É por isso que queimamos muitas torradas nesta casa." Ela riu, e o som surpreendeu, até a si mesma. Juntas, elas se movimentaram pela pequena cozinha. Lily subindo em um banquinho para ajudar a passar manteiga nas fatias de pão enquanto Emma tentava virar ovos mexidos. Claro que ela errou. A espátula escorregou de sua mão e a tigela tombou para o lado, espalhando ovos pelo balcão e pelo chão. Emma engasgou. "Ah, não." Ela estendeu a mão para pegar uma toalha, mas Lily se adiantou. A menininha lhe entregou uma toalha de papel com um sorriso. "Tudo bem, o papai também derruba coisas, o tempo todo." Emma a encarou por um instante e então caiu na gargalhada. Jack não disse nada, apenas sorriu enquanto, silenciosamente, colocava o restante dos ovos de volta na panela e continuava cozinhando. Quando finalmente se sentaram para o café da manhã, Emma olhou nervosa para o prato à frente de Jack. Ela tinha feito o seu melhor, mas os ovos estavam cozidos demais, a torrada um pouco queimada e o bacon estranhamente duro. Mesmo assim, Jack comeu cada pedaço. "Isso é ótimo", disse ele com uma cara séria. "Você não precisa mentir", respondeu Emma, erguendo uma sobrancelha. "Eu não estou mentindo", disse Jack. "O que importa é o que é comestível." Lily cutucou a dela, mastigando obedientemente. Emma tentou não olhar. Após a refeição, Jack se levantou e recolheu os pratos. "Relaxem vocês dois. Eu cuido disso." Emma se ofereceu para ajudar, mas ele dispensou. Enquanto ela e Lily iam para a sala de estar, ela olhou para trás e o viu tirando outro prato do forno. Ovos mexidos frescos e torrada. Ele havia preparado outra coisa para Lily, só por precaução. Ela não disse nada. Mais tarde naquela manhã, enquanto Emma ajudava Lily a construir uma casa de Lego, a garotinha se inclinou e sussurrou.
Os ovos que o papai fez depois estavam melhores, mas tudo bem. Ele ainda comeu o seu. Emma arqueou as sobrancelhas. Ele fez mais. Lily assentiu. Mas ele me disse para não contar. Ops. Emma se levantou, foi até a cozinha e encostou-se no batente da porta. Jack olhou para cima e deu uma mordida no segundo prato de ovos. Ela cruzou os braços. Então eu queimei o café da manhã. Ele deu um sorriso sem graça. Você preparou o café da manhã. É isso que importa. Por que não me conta logo? Jack deu de ombros. Porque a primeira vez que se faz algo é sempre uma bagunça. Você só precisa de alguém para comer de qualquer jeito. Emma olhou para ele por um longo momento e algo em seu peito se moveu. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já tivesse conhecido. Honesta, gentil, sem pretensão e paciente, de um jeito que a desarmou. Você disse algo ontem à noite sobre esperar que alguém ajudasse sua filha se ela precisasse, ela disse suavemente. Você é um bom pai, Jack. Ele não disse nada, apenas deu um leve sorriso e voltou aos seus ovos. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Jack falou casualmente. Há uma lavanderia no fim do quarteirão. O dono é um amigo. Eu poderia perguntar se eles precisam de ajuda caso você fique na cidade por um tempo. Emma hesitou. Talvez eu precise ganhar algum dinheiro enquanto espero pela papelada. Perdi tudo. Tipo um emprego e uma identidade, algo assim, ela respondeu. Sou estudante ou estava fora do estado? Coisa complicada. O Jack não se intrometeu. Ele apenas assentiu. Me avise se quiser dar uma olhada na lavanderia. Eu te acompanho até lá. Emma olhou para ele novamente. Este homem não tinha ideia de quem ela realmente era e não se importava. Ele a estava ajudando, não por obrigação, mas porque era simplesmente quem ele era, e isso de alguma forma a fazia se sentir mais vista do que qualquer coisa que o dinheiro já tivesse comprado. A campainha acima da porta da lavanderia tilintou quando Emma entrou. O cheiro de detergente misturado com algo azedo e metálico a atingiu de repente. Máquinas tilintavam em uníssono, cestos de roupa transbordavam e o ar estava quente, até abafado. Uma mulher atrás do balcão mal levantou os olhos. Você é amiga do Jack? Perguntou ela. Emma assentiu. A mulher lhe entregou um avental. O relógio começa a funcionar agora. E assim, num piscar de olhos, ela entrou. Ao meio-dia, as costas de Emma estavam doloridas e suas mãos vermelhas de sabão e amaciante, e 2 clientes já a haviam repreendido. Um a acusou de encolher seu suéter. Outro lhe entregou 3 sacolas de roupas úmidas e disse: Espero isso até às 5. Antes de sair, ela olhou para o relógio. Só faltavam 3 horas para o fim da tarde. Ela estava parada no beco atrás da lavanderia, encostada na parede, com o avental manchado e as bochechas coradas. O celular, ainda sem bateria, estava inutilmente guardado no bolso do casaco. Ela olhou para a lixeira à sua frente e pensou em ir embora. De volta ao abrigo, de volta a tudo menos isso. Quando voltou à casa de Jack naquela noite, não disse nada. Apenas largou a bolsa, sentou-se na beirada do sofá e tirou os sapatos, fazendo uma careta para as bolhas nos calcanhares. Jack percebeu, mas não perguntou. Na manhã seguinte, Emma acordou e encontrou um par de tênis brancos e limpos perto da porta. Sem etiqueta, sem bilhete, mas obviamente não era dela. Ela pegou um leve, resistente, exatamente do tamanho dela. Dentro de um dos sapatos, um pedacinho de papel estava dobrado com cuidado. Imaginei que seus pés mereciam mais. Se você for embora, pelo menos não vá com dor. Ela ficou ali parada por um longo tempo, segurando os sapatos, e então os calçou. Quando Jack voltou do seu turno da noite, ela estava na cozinha, já na metade da preparação da torrada. Você não foi embora, ele disse. Eu quase fui, ela respondeu. Mas seus calçados de viagem da guilda funcionaram. Jack deu um sorriso irônico. Não era para te culpar. Não, era para dizer que você tem uma escolha, só isso. Mais tarde naquela semana, ela reclamou novamente depois de dobrar uma montanha aparentemente interminável de toalhas.
Nunca estive tão exausta, murmurou ela, esfregando o pescoço. E eu achava que yoga era difícil. Jack levantou os olhos do saco de roupa suja que estava separando. Você está ganhando algo de verdade agora. Ela lançou-lhe um olhar cansado. Você se refere à dor nas costas? Refiro-me à liberdade de viver do seu próprio trabalho. Mesmo que suas mãos se sujem, ele é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Emma não respondeu de imediato, mas aquelas palavras ficaram na memória. Naquela sexta-feira, a lavanderia recebeu um grande pedido de entrega para um hotel local. Eles tinham que lavar, secar e dobrar mais de 100 lençóis e uniformes. Pela manhã, Emma ficou para ajudar Jack a terminar o serviço. Trabalharam até depois da meia-noite, com as luzes fluorescentes zumbindo acima deles. Jack dobrou em silêncio, rápido e experiente. Emma se esforçou para acompanhar, muitas vezes desdobrando e dobrando a mesma camisa 3 vezes antes de acertar. Por volta das 2 da manhã, eles finalmente colocaram as roupas limpas na caçamba da velha caminhonete de Jack. Não consigo sentir meus dedos, gemeu Emma enquanto subia no banco do passageiro. Você sentirá falta deles quando se forem, respondeu Jack secamente, ligando o motor. Eles dirigiram pelas ruas tranquilas, deixando pacotes em algumas casas. Era um lugar tranquilo de uma forma estranha, quase reconfortante. O silêncio entre eles não era constrangedor, mas tranquilo. Em uma parada, Jack entregou a Emma uma pequena sacola de roupa suja. Deixe isso na porta. Casa número 15, aquela com a luz da varanda. Emma assentiu e saiu. Ela colocou a sacola na entrada e se virou. Mas nesse momento a luz da varanda se apagou e um cachorro grande surgiu de trás do portão, latindo e correndo em sua direção. Emma gritou e cambaleou para trás, torcendo o tornozelo no meio, fio. Ela bateu com força no asfalto, raspando as palmas das mãos no concreto. A porta da caminhonete bateu com força. Jack já corria em sua direção. Ele a alcançou no momento em que o cachorro derrapou até parar, latindo descontroladamente. Jack ficou entre eles com os braços estendidos e gritou, "Para trás!" O cachorro, assustado, recuou em direção ao quintal. Jack pegou Emma no colo antes que ela pudesse discutir. "Eu disse para você esperar na caminhonete." Ele retrucou enquanto a carregava de volta. "Achei que conseguiria lidar com uma sacola de roupa suja." Ela murmurou, segurando o pulso latejante. Ele a colocou delicadamente dentro da cabine e bateu a porta atrás dela. "Droga, Emma," ele disse, passando a mão pelo rosto. "Eu disse para ficar parada. É só um arranhão." "Não me importo com o arranhão," interrompeu ele, com a voz áspera. "Me importo que você possa ter se machucado seriamente. O que você estava pensando?" Ela nunca o tinha visto assim. Raiva, muita raiva. Mas por baixo dela havia algo mais. Medo. Ela olhou para ele por um instante, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Não pela dor no tornozelo, mas pela onda repentina e avassaladora de emoção. "Ninguém nunca gritou comigo por medo de mim," ela sussurrou. Jack recostou. "Se." A tensão em seus ombros diminuindo. "Bem," ele disse baixinho. "Você está na casa errada agora." Emma enxugou as bochechas e riu. Um som molhado e quebrado. E pela primeira vez, não parecia mais uma casa. Parecia outra coisa. Algo como um lar. Emma estava dobrando toalhas atrás do balcão quando o colar escorregou. Era uma delicada corrente de ouro, fina e elegante, com um único pingente de safira que refletia a luz como uma gota de chama azul. Ela o havia escondido dentro de um bolso da mochila, envolto em uma meia velha, na esperança de nunca mais vê-lo. Mas, de alguma forma, ele havia entrado na lavanderia por engano. Ela congelou no momento em que o viu em cima da pilha de roupas brancas. Antes que pudesse pegá-lo, Jack parou e olhou para baixo. Seu olhar pousou no colar. Por um instante ele não disse nada. Então, lentamente olhou para ela. Ela prendeu a respiração. "Isso", disse ele baixinho, "não é algo que um estudante falido carregue por aí." Emma hesitou,
Então se abaixou e pegou o colar, guardando-o no bolso de trás. Esqueci que estava lá, murmurou ela. De quem é? Emma não respondeu. Jack deu um passo para trás, o rosto tenso. Quem é você, na verdade? Emma engoliu em seco. O silêncio era mais alto que qualquer grito. Sou alguém que se afastou de um mundo onde tudo tem um preço. Exceto o amor, disse ela finalmente. É tudo o que você precisa saber. Ele a encarou por um longo momento. Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu deixei algumas coisas de fora. A voz de Jack ficou mais grave. É a mesma coisa. Os lábios de Emma tremeram, mas ela se virou, com as mãos tremendo. Você sabe como é ser observado a cada momento da sua vida? Ter que lhe dizer quem amar, para onde ir, o que se tornar? Não, disse Jack. Mas eu sei como é ser honesto com alguém que não é. Eles ficaram ali em silêncio, o zumbido das máquinas, sendo o único som entre eles. Emma sentiu as lágrimas brotarem, mas se recusou a deixá-las cair. Antes que qualquer uma delas pudesse falar novamente, a porta se abriu. Um homem de jaqueta de couro e boné entrou, segurando um smartphone. Seus olhos se fixaram em Emma. Lá está ela, murmurou, erguendo a câmera. Emma prendeu a respiração. O homem tirou uma foto. Você está desaparecida há 5 dias, querida. Seu pai está oferecendo 6 dígitos para saber onde você está escondida. Jack deu um passo à frente. Ei, sai daqui. Relaxa, cara. Estou só fazendo o meu trabalho, disse o homem, tirando outra foto. Emma recuou, o pânico crescendo em seu peito. Jack se moveu rapidamente. Ele agarrou Emma pelo braço e a puxou em direção à saída dos fundos. Vá, agora! Eles saíram pela porta dos fundos. Emma ofegante, com a mente girando. Jack não parou de correr até chegarem à caminhonete. E a Lily? Emma engasgou. Ela está na escola. Eu vou buscá-la. Em menos de 1 hora, Lily Onka estava nos braços de Jack, confusa e sonolenta. Jack lhe entregou uma caixinha de suco e a prendeu no banco de trás da caminhonete. Emma observou em silêncio, atordoada, enquanto ele os levava. Não para casa, mas para a casa ao lado. Sua vizinha, a senhora Ramírez. Ela vai mantê-la segura, disse Jack. Você confia nela? Com a minha vida, disse Jack, com um tom firme. Senhora Ramírez abriu a porta antes que pudesse bater, assentindo silenciosamente. Entre, mijo. Eu fico com o pequeno. Jack se inclinou e beijou a testa de Lily. Você vai ficar com a vovó Ramírez um tempinho, ok? Como se fosse uma festa. Do pijama. Lily assentiu. Certo, papai. Jack se endireitou, respirou fundo e se virou para Emma. Vamos. Eles saíram do bairro, sem falar nada até chegarem aos limites da cidade. Emma o encarou em silêncio, culpa e gratidão batalhando em seu peito. Ele mantinha uma das mãos no volante, a outra apoiada levemente na coxa, os dedos flexionados. Emma percebeu então que a manga da camisa dele estava rasgada. Seu braço, disse ela de repente. O que aconteceu? Ele olhou para o hematoma que se formava em seu bíceps. O cara me empurrou quando tentei bloquear a câmera dele. Por que você não disse nada? Jack deu de ombros. Contanto que você e a Lily estejam seguras, eu consigo lidar com um hematoma. Emma olhou para ele com os olhos marejados novamente. Naquele momento, ela percebeu uma coisa. Jack não a protegia por quem ela pudesse ser. Ele fez isso por ser quem era. Eles voltaram para casa logo após o pôr do sol. Jack estacionou a um quarteirão de distância para ter cuidado, procurando por carros que não pertenciam ao local. Emma sentou-se ao lado dele, em silêncio, com os nervos à flor da pele. A luz da varanda estava apagada. Algo estava errado. Jack fez sinal para que ela ficasse na caminhonete, mas Emma já tinha aberto a porta. Está tudo bem, disse ela. Se alguém apareceu, preciso encarar a situação. Caminharam juntos em direção à casa e então a avistaram.
Um town car preto estava parado em frente à entrada da garagem, elegante e reluzente sob a luz do poste. 2 homens de terno escuro estavam parados na varanda. A porta da frente estava aberta. Jack apressou o passo, o instinto à flor da pele. Ele se colocou na frente de Emma, protetoramente, no momento em que um terceiro homem emergiu de dentro. Ele era mais velho, alto, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e uma presença pesada que preenchia o espaço como nuvens de tempestade. Emma, disse ele friamente. Entre no carro. Emma congelou. Jack, você não era o pai dela? Perguntou ele, com a voz firme. Sou Winston Harrington, disse o homem, com o olhar penetrante. Você é o homem que tem abrigado minha filha. Eu sou o homem que lhe deu um sofá quando ela não tinha para onde ir, respondeu Jack. Winston deu um passo lento para a frente, examinando a casa com desgosto. Este lugar, esta vida, está abaixo dela. Você não pode achar que ela pertence aqui. Ela tomou essa decisão, disse Jack. Eu não. Você não pode mantê-la aqui. Não vou ficar com ninguém, disse Jack, com o tom mais duro agora. Mas também não vou entregar. Lá como? Se fosse uma maleta. Winston estreitou os olhos. Você não sabe quem ela é. Não me importa quem ela seja, retrucou Jack. Eu sei que tipo de pessoa ela é. E eu sei que ela está segura aqui. Emma se colocou entre eles com a voz firme, embora as mãos tremessem. Pai, pare. Vocês já mostraram o que queriam, disse. Winston, gesticulando para seus homens. Agora voltem para casa. Este é o meu lar. Ela sussurrou. Não, disse ele com firmeza. É para aqui que você correu, não para onde você pertence. Jack se virou para Emma. Você não precisa ir. Mas ela já estava olhando para o carro. Seus olhos estavam úmidos. Acho que sim. Ninguém está te forçando, disse Jack. Sim, estão, respondeu ela, com a voz embargada, mas não com palavras que ele entendesse. A pressão não era física. Era o peso de uma vida da qual ela tentara escapar, desmoronando novamente. Ela se afastou dele lentamente, como se tivesse medo do que aconteceria se ela se movesse rápido demais. Ele não a seguiu. Ela se virou para o carro. Um dos guarda-costas abriu a porta. Winston não disse nada. Seu trabalho estava feito. Emma parou na beira da calçada, ainda de costas para Jack. Desculpe, disse ela baixinho sem se virar. Ele não respondeu. Não conseguia. A porta se fechou atrás dela. O som como o de um capítulo final sendo fechado. Jack ficou parado na varanda enquanto o carro se afastava, as lanternas traseiras se dissipando na noite. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, o maxilar tenso. Lá dentro, a casa estava silenciosa, vazia como não se sentia há semanas. Ele não disse nada. Apenas fechou a porta e apagou a luz da varanda. Os dias que se seguiram foram mais tranquilos. Silêncio demais. Jack cumpriu a tarefa. Entrou no turno da noite. Empurrou a vassoura pelos quarteirões da cidade e voltou para casa pouco antes do nascer do sol. Mas algo nele havia se apagando. Seus olhos não brilhavam mais quando Lily o cumprimentava pela manhã. Suas mãos se moviam mecanicamente enquanto ele preparava o almoço dela, escovava seus cabelos e a acompanhava até o ônibus. Ele não lhe contara por que Emma havia sumido, apenas que às vezes as pessoas tinham que ir embora e que não era por descaso. Lily não fazia muitas perguntas, mas parou de cantarolar enquanto tocava e começou a dormir com as luzes acesas. No quarto dia, começou a tossir. A princípio, Jack ignorou a ideia, achando que era um resfriado. Ela sempre pegava alguma coisa quando as estações mudavam. Mas então veio a febre, depois os calafrios, depois o tremor que não parava. Nem debaixo de 3 cobertores. À meia-noite, ela estava queimando. Jack a carregou nos braços até a caminhonete, com as chaves tremendo nas mãos. No hospital, as luzes fluorescentes faziam tudo parecer mais árido, branco demais, brilhante demais. Uma enfermeira levou Lily para a triagem enquanto Jack andava de um lado para o outro atrás da recepção, esperando que alguém o chamasse.
Finalmente, uma mulher se aproximou. Precisamos de US$600. Depósito para a entrada. Jack sacou a carteira, sabendo que era inútil. Ele tinha pouco mais de $100 em seu nome. Posso pagar uma parte agora? Perguntou ele. Pago. O resto em alguns dias. A mulher hesitou. A política do hospital é, por favor, disse Jack, com a voz embargada. Ela tem 6 anos. Ele ainda estava discutindo quando uma voz cortou o corredor atrás dele. Eu entendi. Ele se virou. Emma estava lá, com o casaco pendurado no braço e o cabelo úmido da chuva lá fora. Ela passou por ele sem esperar por uma reação e entregou seu cartão à recepcionista. Coloque tudo em meu nome, disse ela. Taxas de quarto, remédios, exames, tudo. A enfermeira digitou rapidamente. Você tem algum relacionamento com o paciente? Emma olhou para Jack e disse, sim, tenho. Jack ficou paralisado enquanto levavam Lily para um quarto. Uma hora depois, após os médicos confirmarem que se tratava de uma infecção viral, tratável, mas que precisava de monitoramento, Jack sentou-se ao lado da cama da filha, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Emma entrou silenciosamente. Ele não olhou para cima imediatamente. Quando o fez, sua voz era baixa. Você não precisava fazer isso. Ela sentou-se na cadeira ao lado dele. Eu sei. Ele suspirou, trêmulo. Desculpe. Você não deveria ter se metido nisso. Emma olhou para Lily dormindo com uma leve carranca no rosto febril. Você não me meteu nisso, Jack. Voltei. Ele assentiu lentamente. Então sua voz ficou mais grave, carregada de algo que ele não deixaria transparecer. Eu sei que você não me deve nada, disse ele, mas obrigada por voltar. Emma recostou-se na cadeira e olhou para o teto por um momento. Você me disse uma vez que todos merecem andar sem dor, ela disse. Isso também vale para o coração. Eles ficaram em silêncio. O único som era o bip do monitor de Lily e o suave farfalhar das máquinas. Pela primeira vez em dias, Jack se permitiu respirar. Não apenas porque Lily estava segura, mas porque Emma havia retornado. Emma estava parada no corredor de mármore da cobertura do pai, seus sapatos silenciosos no chão polido. As janelas se estendiam do teto ao chão, exibindo um horizonte cintilante, mas nada disso a comovia. Ela não estava ali pela vista. Winston Harrington estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de vidro, lendo a seção financeira do jornal. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Imaginei que você voltaria assim que a poeira baixasse, disse ele friamente. Eu não voltei, respondeu Emma. Vim conversar. Winston dobrou o jornal com uma calma exagerada. Você está vivendo em negação, Emma. Correndo por aí brincando de casinha com um homem que trabalha em 3 empregos só para manter as luzes acesas. Emma cruzou os braços. Aquele homem me salvou. De quê? Ele zombou. Um pequeno desconforto. Você tinha tudo. Um futuro, segurança, um legado, e jogou tudo fora por quê? Emma se aproximou. Eu não joguei tudo fora. Eu me afastei. Há uma diferença. Winston se levantou da cadeira. Você largou tudo para se esconder, numa caixa de sapatos com um zelador. A voz de Emma não vacilou. Ele não é zelador. Ele é pai. Um homem que está presente todos os dias para a filha, sem falta. Um homem que me ensinou mais sobre força em 3 semanas do que você em 30 anos. Winston estreitou os olhos. Você vai escolher ele em vez disso? Em vez de mim? Ela o olhou nos olhos. Estou escolhendo minha vida, minha voz e... sim, o homem que vive por suas mãos e seu coração. Os lábios dele se apertaram. Você o ama. Eu o amo. Ele expirou bruscamente como se a própria palavra o tivesse ferido. Ele não pode te dar nada. Emma sorriu suavemente. Ele me dá tudo o que importa. Winston caminhou em direção à janela.
Isso não é um conto de fadas, Emma. A vida real é difícil. Você vai se cansar dela, da luta, o sacrifício. O amor não mantém a chama acesa. Emma o seguiu com o olhar firme. Não, mas mantém as pessoas aquecidas. Ele se virou bruscamente, finalmente encontrando o olhar dela com algo vulnerável nos olhos. Você acha que ele pode te proteger? Cuidar de você? Ele já fez isso, ela disse. Não com dinheiro, com dignidade, com verdade. Houve silêncio por um longo tempo. Então Winston foi até o bar e se serviu de uma bebida. Eu nunca quis ser o vilão, murmurou. Eu sei, disse Emma. Você simplesmente se esqueceu de como ser uma pessoa. Ele olhou para o copo, a tensão nos ombros diminuindo. Ele tem algo que eu não tenho. Emma inclinou a cabeça. Você quer dizer uma filha que o ama pelo que ele é? Ele olhou para cima bruscamente. Ela não se mexeu. Vou voltar, disse ela simplesmente. Para ele. A vida que escolhi. E desta vez não. Estou correndo. Estou caminhando em direção a ela. Winston não a impediu. Ele também não se desculpou. Mas quando ela chegou à porta, a voz dele a deteve. Diga a ele. Ele hesitou. Diga a ele que ele tem sorte. Ela se virou. Não, disse gentilmente. Eu sou a sortuda. E então ela saiu na chuva, no barulho, na sua vida real. Ela não olhou para trás. A batida veio logo depois do nascer do sol. Jack estava na cozinha fazendo panquecas em formato de dinossauro, as preferidas de Lily. Ele enxugou as mãos numa toalha, esperando que o carteiro ou talvez a senhora Ramírez trouxesse alguns tamales caseiros. Abriu a porta e congelou. Emma estava ali, com o cabelo preso num coque bagunçado e a jaqueta úmida do orvalho da manhã. Nas mãos, ela segurava um saquinho de papel pardo. Para Lily, disse ela baixinho. Muffins de mirtilo, os autênticos, sem conservantes. Jack não disse nada. Não estou aqui para passar a noite, acrescentou ela rapidamente com a voz firme. Estou aqui para ficar. Se você me quiser. Ele procurou dúvidas no rosto dela, mas não encontrou nenhuma. Não somos ricos, disse ele, com a voz rouca. Emma se aproximou. Eu tive tudo, Jack. Dinheiro, viagens, luxo. Mas eu nunca tive uma cozinha onde alguém fizesse panquecas de dinossauro. Nunca tive uma casa que parecesse me amar de volta. Jack a encarou. O peso de cada noite sem dormir, cada palavra não dita, cada sentimento enterrado, ameaçando se libertar. Esta casa é pequena. É o suficiente, ela disse. É cheia de coração. Os olhos dele se suavizaram. Não temos muita coisa. Eu tinha tudo, ela repetiu, com a voz mais suave agora. Eu simplesmente não tinha família. Uma vozinha os interrompeu. Emma. Ambas se viraram e viram Lily parada na porta, esfregando os olhos. Emma se ajoelhou. Ei, raio de sol. Eu trouxe muffins. Lily correu para os braços dela, envolvendo-a com força no pescoço. Você vai ficar aqui para sempre? Emma olhou para Jack. Ele assentiu. Ela sorriu em meio às lágrimas. É, criança. Para sempre parece bom. 2 meses depois, numa manhã fresca de sábado, o parque fervilhava de famílias, cachorros, risadas e o cheiro de comida fresca. A velha caminhonete de Jack tinha sido transformada em uma barraca de comida de fim de semana. Ideia da Emma. Jack's Jams, o letreiro Ready Breakfast, burritos, muffins e café. Emma trabalhava na chapa enquanto Jack anotava os pedidos. Lily distribuía guardanapos e adesivos aos clientes com um sorriso orgulhoso. Eles não fizeram fortuna, mas ganharam o suficiente e fizeram outra coisa: a vida. Emma virou uma panqueca e flagrou Jack observando. Ele sorriu e murmurou: Obrigado. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez na vida, ela não precisava de um palácio para se sentir uma rainha. Ela só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas não são construídas com riqueza, mas com gentileza, honestidade
e a coragem de escolher o amor em vez do medo. Jack não tinha nada a oferecer além de um sofá, uma xícara de água morna e um coração tranquilo e cheio de dignidade. E era exatamente disso que Emma precisava para encontrar a única coisa que o mundo nunca lhe dera: casa. Obrigado por assistir a esta história. Se ela tocou seu coração, por favor, curta e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e milagres simples.